Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, Ana disse: eu me alegro na tua salvação. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 2, Davi disse: o Senhor é a força da minha salvação. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23, anunciai a sua salvação dia após dia. Está escrito no Salmo 3, versículo 8, que no Senhor vem a salvação. Está escrito no Salmo 37 e versículo 39, a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Está escrito no Salmo 51, no versículo 12, Davi disse: torna a dar-me outra vez a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Está escrito no Salmo 91, versículo 16, Deus faz logo uma dupla promessa: saciá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que coisa maravilhosa, ele promete vida longa na terra e ainda a salvação eterna. Está escrito em Isaías capítulo 12 e no versículo 2, vós com alegrias bebereis das fontes da salvação. Está escrito em Isaías capítulo 45 e no versículo 17, que Israel será salvo com salvação eterna, e não sereis confundido nem envergonhado em toda a eternidade. Está escrito em Isaías capítulo 45 e versículo 22, olhai para mim, sede salvo todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Está escrito em Jeremias capítulo 3 e versículo 23, que no Senhor está a salvação de Israel. Está escrito em Lamentações capítulo 3 e versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Está escrito em Jonas capítulo 2 e versículo 9, que ao Senhor pertence a salvação. Em Miqueias capítulo 7, versículo 7, quanto a mim, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Está escrito em Abacuque capítulo 3 e no versículo 18, queridos irmãos, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Está escrito em Malaquias capítulo 4, no versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então saireis e saltareis com bezerro solto da estribaria. Está escrito em Lucas capítulo 1, no versículo 69, que Deus levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, o seu servo. Está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 30, que quando Simeão tomou o menino Jesus nos seus braços, ele disse: os meus olhos já viram a tua salvação, porque Jesus é a própria salvação em pessoa. Aonde ele chega, a salvação chega. É por isso que quando ele entrou na casa de Zaqueu, ele disse: hoje chegou nesta casa a salvação, porque esse é filho de Abraão. Aonde Jesus chega, a salvação chega. Aonde ele chega, a libertação chega. Aonde ele chega, a cura chega. Aonde ele chega, o milagre chega. O milagre chegou na tua casa. Quantos tomam posse desta palavra? Você vai sair daqui revestido da autoridade do nome de Jesus Cristo, porque está escrito em Lucas capítulo 3, no versículo 6, que toda a carne experimentará a salvação de Deus. Está escrito em Atos capítulo 4, no versículo 12, que não há salvação entre os homens em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo. Paulo fala em Romanos capítulo 1 e versículo 16, porque não me
me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Está escrito em Romanos capítulo 13 e versículo 11: ó vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio, quando cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21, que aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 2, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da oportunidade, eis agora o dia da salvação. Está escrito em Efésios capítulo 1 e versículo 13, que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, desde que cremos no Evangelho da nossa salvação. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 15, que devemos calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçar o escudo da fé e tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 12, que devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9, que Deus não nos destinou para ira, mas para aquisição da salvação. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 2 e versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Está escrito em Hebreus capítulo 5 e versículo 9, que Cristo, pelas coisas que sofreu, tornou-se o autor da eterna salvação. Está escrito em Hebreus capítulo 9 e versículo 28, que Jesus Cristo aparecerá segunda vez aos que aguardam para a salvação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 9, que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 15, que temos por salvação a longanimidade do Senhor. Está escrito em Judas capítulo 1 e versículo 3, que devemos batalhar diligentemente pela nossa comum salvação e pela fé que uma vez por toda foi
dada aos santos. Está escrito em Apocalipse capítulo 7 e versículo 10, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Está escrito em Apocalipse capítulo 12 e versículo 10, agora veio a salvação, porque o acusador foi expulso. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 1. Aleluia! A salvação, o poder, a glória e o reino pertence ao nosso Deus.